ok? Então, fontes de recurso, fundo a fundo, multas, imposto de renda, alguma outra fonte criada lá na minha lei municipal e na minha lei estadual, com todos os limites impostos pelo direito financeiro. O que eu posso pagar? O que eu posso gastar? Como é que eu posso gastar o recurso do meu fundo? Né? Já colocamos aqui que é importante, né, é imprescindível, né, que a lei estadual discipline do fundo estadual e as leis municipais disciplinem aí dos fundos municipais. Mas, enquanto regra geral, né, eu preciso trazer aqui para os senhores que, quando o 87 do ECA diz que são linhas de ação da política de atendimento, política social básica, projetos, blá, 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 ele vem arrolando, né, quais são. E quando se coloca que uma das diretrizes da política de atendimento é a manutenção dos fundos, né, nos traz aqui a ideia de que todas as linhas de ação da política de atendimento da infância poderiam ser custeadas com recursos do fundo, né, não teria uma vedação legal. Mas é importante que a gente leia na sequência, né, eu tenho 86, eu tenho 87 e eu tenho 90 do ECA. O 90 do ECA, ele diz que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das suas próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução aí dos programas de proteção e sócio para crianças e adolescentes. E o que diz o 90, parágrafo 2º? Que os recursos destinados à implementação e manutenção desses programas, né, serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados da saúde, educação, assistência, entre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta. Então, o que a gente tem aqui muito claramente? Que eu posso custear despesas, né, previstas ali, né, para as políticas de atendimento da infância. Mas eu preciso lembrar que a manutenção e implementação desses programas devem ser feitos lá pela dotação orçamentária. Então, é dessa conjugação de artigos que eu tiro claramente, né, a minha observação, a minha fala, a minha certeza aqui de que as políticas da infância, né, as políticas que devem, né, manter, então, todas as linhas de ação, todas as diretrizes dessa política de atendimento, todos os programas de proteção e socioeducativos para crianças e adolescentes, eles devem ser mantidos por dotações orçamentárias. Eu preciso ver a política da infância, na educação, na saúde, na assistência, em todas as secretarias que executam políticas que tenham aí alguma parte da transversalidade de direitos que é a infância e juventude. Mas eu posso complementar com recursos do fundo da infância. Né? E aqui também é importante, que também é uma discussão que vem muito no nosso dia a dia do Ministério Público, quando o artigo 134 do ECA fala, né, que constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão de recursos para o funcionamento do Conselho Tutelar, para remuneração e formação continuada dos conselhos. Então, lá no município, né, não tem nenhum recurso previsto para adequado funcionamento do conselho, para capacitação continuada dos conselheiros, e aí você custeia tudo isso com recurso do fundo? Eu estou violando aqui o artigo 134 do ECA. Eu posso, sim, custear, mas complementarmente. Eu posso apoiar, eu posso complementar. Então, o que a gente tem que brigar sempre? Para que nos orçamentos públicos de cada uma das secretarias que executam políticas, das linhas de ação, né, do Instituto da Criança e Adolescente, eu tenha previsão orçamentária de recursos. Para além da previsão orçamentária, eu posso usar os recursos do Fundo da Infância. Tá? Então, 87 conjugado com 90 e 90 parágrafo 2º, certo? Eu digo isso porque, né, até porque vivo aqui a experiência do Paraná, em que a gente tem boa parte dos recursos previstos, colocados, alocados no fundo, e para o Conselho deliberar aonde vai, para que políticas vai destinar esses recursos. Então, a gente tem um significativo número aqui de projetos, de programas da infância, tanto proteção quanto socioeducação, que são custeados por recursos do fundo da infância, tá? Mas por uma inversão de lógica, o recurso, parte do recurso do Estado é destinado para o fundo, e do fundo, então, o Conselho delibera.
tá? Mas o que é importante? Que eu tenha recurso orçamentário. No meu caso aqui, é porque o Estado coloca muito recurso no fundo. Então, ele vem do orçamento do Estado para o fundo, para que o Conselho delibere aonde vai fazer a alocação. Então, é importante a gente ter muito claro. Financiamento com recursos orçamentários, complementação pelos recursos do Fundo da Infância. Tá? Aqui, a gente às vezes esquece algo tão básico, que a gente se depara, né, ainda com a ausência da cobrança por nós, promotores de justiça, e às vezes a ausência de conhecimento lá por parte dos conselheiros municipais. O que eu posso custear? Todas as despesas, né, de programas e projetos aí da criança e adolescente. Ok? Mas eu tenho despesas obrigatórias do fundo. Tenho 3 despesas que são obrigatórias, ou seja, um percentual do fundo precisa ser destinado para elas. O que diz o 260, parágrafo 2º do ECA? Que os conselhos, vejam só, previsão do texto da lei, fixarão critérios, né, por meio dos planos de aplicação, tá, e aplicarão, olha o texto da lei, necessariamente um percentual para incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda, ou seja, não é para acolhimento institucional, mas é para acolhimento sob a forma de guarda, então acolhimento, né, família acolhedora, tá, de crianças e adolescentes, e para programas da primeira infância. Certo? E aí veio a lei do SINASE lá em 2012, né, e fala, olha, os conselhos de direitos, agora aqui, ó, vírgula, isso é muito importante, nas 3 esferas de governo, devem destinar anualmente o percentual de recursos dos fundos para o financiamento das ações dessa lei. Então, o que eu tenho por previsão expressa de lei? Que anualmente, nos planos de aplicação, nos planos de ação, nos planos de aplicação dos fundos, eu preciso ter um percentual do recurso do fundo para acolhimento sob forma de guarda, um percentual para políticas da primeira infância e um percentual para políticas do SINASE. A gente vê que boa parte esquece desses financiamentos obrigatórios. Vou dar o meu exemplo, né? Quando cheguei e comecei aqui a trabalhar com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Curitiba, e delibera, eles fazendo plano de ação, e acolhimento institucional, e um monte de coisa, campanhas e capacitação. Eu falei, e o SINASE? Qual o percentual que vocês vão destinar para o SINASE? Veja bem, a cobrança para que o percentual do SINASE, anual do SINASE, fosse, então, né, deliberado pelo Conselho, acabou tornando possível aqui, então, nessa reunião, a gente cobrou, o município, o Conselho Municipal, então, destinou um percentual de recursos para o SINASE, e com esse percentual a gente conseguiu aqui estabelecer, né, aquilo que para nós era mais urgente, que eram vagas de aprendizagem profissional, né, diferenciadas para o público do SINASE, que sabemos nós, promotores, tem, de regra, uma escolaridade mais baixa, uma dificuldade mais baixa de adesão aos programas aí de aprendizagem profissional. Então, nós, só lembrando o Conselho de que ele tem a obrigação legal de destinar um percentual de recursos do fundo para o SINASE, a gente conseguiu estabelecer um importantíssimo programa aqui, que é o programa de aprendizagem profissional. Então, aqui lembrando sempre, né, que eu tenho essas 3 despesas obrigatórias aí, são 3 áreas que obrigatoriamente os fundos precisam destinar um percentual. Mas o meu fundo tem um valor muito pequeno em caixa. Obrigação legal é de que esse pequeno valor precisa, né, ter aí, um pouquinho desse pequeno valor tem que ir para acolhimento sob forma de guarda, um pouquinho para a primeira infância e um pouquinho para o SINASE, ok? Então, a gente tem que, né, relembrar essas despesas obrigatórias, relembrar, né, as possíveis despesas a serem financiadas com recursos, né, e aqui relembrar também, né, se eu tenho lá o 12.13 da resolução do CONANDA, hoje, né, sob júdice, então, declarados nulos, eu tenho outros dispositivos que convém aqui a gente trazer. Um deles é o parágrafo único, do 16, né, que falam ainda da vedação, eles trazem várias vedações, né, não pode usar recursos do fundo para
transferência em deliberação dos conselhos, manutenção e funcionamento do conselho tutelar, né? Então, a resolução do CONANDA, no 16, ela traz uma série de vedações, tá? Mas, lembrando aqui sempre, né, do teor aqui do inciso do 5º ali, do 5, que ele foi objeto da resolução 194 de 2017, né, dizendo que ali tinha a previsão de que não poderia construir, manter, pagar aluguel de imóveis, tal. Então, ele teve o afastamento, e hoje a gente tem muito claro, né, que essas vedações, elas dizem respeito ao Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é regulamentado pelo CONANDA, né, que a gente precisa ter muito claro que é a lei municipal, a lei estadual, que vai trazer, né, as fontes de receita e as possíveis despesas a serem custeadas com os recursos do fundo municipal e do fundo estadual. Mas eu gosto sempre de trazer aqui ao conhecimento de todos, né? Então, aqui, complementando ainda, falando um pouquinho do Fundo Nacional, né? A lei que regulamenta aí o CONANDA, né? A lei 8242 de 91, ela veio e trouxe, então, essas previsões, né? E dentre essas previsões, que é de obrigações do CONANDA, está lá, dar apoio aos conselhos estaduais e municipais, né? Para tornar efetivo, então, os princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o CONANDA vem trazendo linhas gerais, trazendo só apoio e suporte, não cabendo, então, ao CONANDA, né, vedar este ou aquele custeio de despesa lá pelo município ou pelo Estado, né, cada um aí respeitando a sua atribuição enquanto ente federativo, certo? Então, um resumo aqui dessas despesas, né, todas as linhas de ações previstas no 87 podem ser financiadas, né, não há vedação legal, né, mas essa deliberação é limitada pela competência administrativa, conforme já colocamos aqui, pelas despesas obrigatórias, né, e lembrando sempre, sempre, sempre que são complementações. A gente tem a questão do orçamento sempre em primeiro lugar, né? Então, a gente coloca aqui sempre, né, registrando que essas restrições às políticas, né, tal, elas não têm uma vedação legal, né, mas que, obviamente, a doutrina da infância, tal, não recomenda. Por quê? Né? Essas restrições, por quê? Pela leitura conjugada, pela interpretação sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando a lei fala que é obrigação de cada entidade, né, manter os seus programas, financiá-la no artigo 90, quando 134 fala que é obrigação do município custear, manter, capacitar conselheiro tutelar, eu tenho uma previsão expressa do ECA, que é uma lei federal, né? Então, eu não tenho uma vedação, mas eu tenho lá uma previsão expressa, né? E quais são as políticas que devem ser custeadas pelo próprio poder público. Sempre, 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 fundo enquanto complementação. Aí aqui, rapidamente, gente, para que a gente não passe, né, sem falar sobre esse tema, sobre os planos de ação e planos de aplicação do conselho. Então, o plano de ação é esse diagnóstico, é o conselho deliberar, né? Ter o diagnóstico, ver quais são as falhas da rede de proteção, para saber onde é que ele tem que utilizar, né? Para onde ele vai destinar os recursos previstos no fundo, tá? Se o município é pequeno, se eu não tenho lá, né, uma forma de fazer esse diagnóstico, a gente sugere aqui, né, para que se forme pelo menos uma comissão, né, com o Conselho Tutelar, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, alguém lá da Secretaria de Assistência, de Educação, que a gente consiga montar um grupo, né? E qual é o objetivo? Avaliar como é que está o funcionamento das políticas, né? Avaliar como é que está a minha proteção básica, né? A gente sempre coloca que quanto mais proteção básica, menos proteção especial, quanto mais prevenção, menos violação, né? E a gente tentar, então, fazer esse pequeno diagnóstico, né? Pegar lá os dados do CIPIA, os dados da Polícia Militar, os dados que eu tenho lá na assistência, né? E ver o que eu posso potencializar, o que eu posso, né? De que forma o recurso previsto no fundo pode auxiliar, né, a política da infância daquele município. Então, a ideia é de que a gente faça, então, esse levantamento inicial e faça o plano de ação, ou seja, estabeleça quais são as
prioritárias políticas públicas para aquele meu município. Então, um plano de ação aonde o conselho, né, verificou que eu preciso deliberar, criar, suplementar, melhorar, modificar uma política pública lá do meu município, para que aí eu possa, então, pensar no financiamento dessas políticas, na complementação, né, dessas políticas com verbas do Fundo da Infância. Tá? Então, o plano de ação são essas linhas gerais de ação que eu preciso ter. O plano de aplicação é diferente, né? Eu sempre falo que ele é o orçamento do FIA. Então, se no plano de ação lá, eu vi, olha, no meu município eu preciso, né, o fortalecimento de vínculos, eu preciso destinar recursos para complementar, para pensar em políticas que possam discutir a questão, por exemplo, de uso e abuso de substância entorpecente por crianças, ou para que eu possa dar atendimento a crianças vítimas de violência. Então, eu criei as minhas linhas de ação. E aí, eu, conselho, vou discutir o meu plano de aplicação, ou seja, do recurso que eu tenho, quanto eu vou destinar para cada uma daquelas linhas de ação previamente deliberadas. Então, o conselho delibera a política, delibera quais são as políticas prioritárias da infância, e aí, no plano de aplicação, ela vai destinar X reais para cada uma daquelas políticas, tá? Então, o plano de aplicação é onde o conselho vai fazer essa programação orçamentária, detalhando lá as fontes de receitas, né, os objetivos, as metas, as prioridades, os prazos, quem vai executar. Então, vamos colocar, a gente vai mostrar um plano de aplicação aqui, para que vocês possam olhar, né, mas a ideia da gente realmente ver o plano de aplicação como sendo o orçamento do fundo, é o conselho falando, eu vou botar lá 10 mil reais para esta política, que vai ser executada pela Secretaria de Saúde, com uma meta física X, uma meta financeira Y, e vai estabelecer, então, no que vai gastar aquele recurso, tá? Os planos de aplicação, como nós já colocamos aqui, eles são parte integrantes das leis orçamentárias, né? E ele vai discriminar, ó, o recurso vem do fundo e vai para essa despesa que vai ser executada por essa secretaria, ou o recurso vem do fundo e vai para essa despesa que será repassada, vai ser feita uma transferência para a instituição da sociedade civil para executar aquela política. Então, eu vou colocar lá, eu vou gastar 100 mil reais, vou tirar 100 mil reais do fundo, que vai para a família acolhedora, que vai ser, então, feito um edital de chamamento público para que a sociedade civil execute aquele programa de família acolhedora. Estou dando exemplos aqui, né, para tentar ilustrar. Então, o que a gente tem que pensar? Que o orçamento, né, a gente tem lá uma previsão de receita e uma certeza da despesa, já tiveram isso aqui, né, com a colega Fernanda, né, e tem que pensar nessa mesma ideia, a gente não tem certeza, né, exatamente qual é o valor que vai entrar no fundo, é uma previsão de receita, mas eu já faço a destinação dessas, né, no que eu vou gastar esse recurso que vai entrar, certo? Então, plano de ação e o plano de aplicação, né, devem constar, então, dos orçamentos lá na pasta em que o conselho está vinculado, tá? Então, vai estar lá, na tua lei orçamentária, Fundo da Infância e Juventude, né, Fundo da Criança e Adolescente, Fundo da Infância e Adolescência, conforme na sua lei seja previsto, e aí vai constar lá, tem a unidade orçamentária, aí é tudo aquilo que vocês já aprenderam ali, tá certo? O que é importante, né? A gente ter a certeza de que o plano de aplicação do fundo é aquilo que foi aprovado na lei. Qualquer documento que foi feito depois, independente do nome, se ele foi feito durante o exercício financeiro, ele não tem uma força obrigatória, né? Então, lá, a gente estava discutindo esses dias lá, em setembro, o Conselho está discutindo o seu plano de aplicação de 2022. O plano de aplicação de 2022, ele foi discutido lá no ano passado. E ele foi colocado na lei orçamentária de 2022. Ah, eu não posso mudar? Posso, mas aí eu entro em todas aquelas regras de direito financeiro para crédito adicional, para crédito suplementar. Aí é outro processo. Tudo muito mais moroso, né? E é como a gente colocou aqui. Se eu não faço a previsão anterior, não envio o meu plano de aplicação para o município, para que o município incorpore na lei orçamentária,
né? Eu vou depender da vontade política lá, porque daí eu vou precisar de decreto, vou precisar de crédito suplementar, aí eu vou depender do executivo, vou depender do legislativo. O conselho pede toda a vantagem, né? Toda a disponibilidade e a agilidade que ele pode ter enquanto conselho de direitos para executar de verdade aqueles valores que estão lá previstos no fundo.